contrariando todo esse ensinamento de que o homem pode tudo e de que nós somos fortes e que nós podemos tudo com a força do nosso braço, tudo com a força da nossa mente, do nosso intelecto, da nossa inteligência, está a Bíblia. Porque nela, Cristo nos prova que nós não somos nada disso, que os verdadeiros filhos de Deus são totalmente dependentes do Pai. E é sobre isso que eu quero falar um pouco com vocês hoje. E vocês já viram na thumbnail desse vídeo, no título, e sim, você é um fracasso cristão. E isso é maravilhoso. Ué, mas como é que pode eu ser um fracasso nessa vida e isso ser maravilhoso para mim? Então nós vamos discorrer um pouco sobre isso nesse vídeo e firmar mais ainda a nossa fé em Cristo, em Deus, e saber que Ele é o nosso provedor e que Ele é o nosso galardoador. Tudo bem? Vamos falar um pouco hoje sobre que todos os homens pecaram e estão destituídos da glória de Deus, como está lá em Romanos 3:23. Mas o que significa isso? Significa que desde Adão, quando Adão foi feito, foi formado por Deus, Adão não tinha pecado. Adão era um homem perfeito. Dizem alguns estudos teológicos que ele tinha 100% da sua capacidade cerebral. Ou seja, ele era o homem mais inteligente da terra. E Adão estava ali, vivendo no Éden, e Deus dando incumbências a ele, para que ele colocasse nome nas plantas, nome nos animais e tudo mais. E Adão, no seu interior, no seu coração, ele se sentia só. Foi por isso que o Senhor Deus fez a mulher retirada da costela do homem, retirada da costela de Adão. Deus não fez a mulher para o homem, para Adão, para que ele brincasse, para que ele tivesse alguém para contar piadas. Não, ele fez uma ajudadora, uma companheira para Adão. Porque Deus, sendo onisciente, ele sentia que o coração de Adão estava solitário. E Deus fez a mulher para isso. E a partir daquele momento que eles pecaram, eles comeram do fruto proibido, a única coisa que Deus determinou do paraíso que eles não comessem, eles foram lá e comeram. Então eles pecaram contra Deus de forma grave, porque eles estavam no paraíso e mesmo assim eles desejaram algo contrário à palavra de Deus. Da mesma forma que aconteceu lá na batalha no céu, quando Lúcifer quis se inflamar contra Deus, quis ser igual a Deus, e ele foi com seus anjos expulso ali do reino celestial. Então nós temos que Adão ele pecou, e desde aquele pecado, o homem vindo da linhagem de Adão é pecador sim. Eu e você, nós já nascemos um fracasso. Nós já nascemos totalmente fracassados, totalmente caídos e decaídos do pecado. Portanto, sim, todos os homens pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Esse é um ponto. E o que aconteceu? Com o passar do tempo, com o passar da história, o homem foi pecando e cada vez mais pecando, até que chegou um ponto em que a humanidade não suportava mais, Deus não suportava mais o pecado vindo do homem. E Deus instituiu o dilúvio através de Noé. Estudos apontam, mais ou menos, que na época de Noé existiam 8 milhões de pessoas na Terra. E Deus chegou a Noé e falou para ele, olha, você vai construir uma arca e você vai pregar sobre o arrependimento, que eu irei inundar a terra, eu irei exterminar tudo que existe hoje em dia. E Noé pregou durante 120 anos construindo a arca. Chamavam ele de louco, que iria chover. Era uma época, pessoal, que não chovia. Era uma época que não existia chuva. E Noé foi lá no alto daquele monte, construiu a arca, diziam que ele era louco. E ele pregou durante 120 anos para 8 milhões de pessoas. E quantas pessoas se salvaram? Apenas 8. Então olha que a salvação, olha que as coisas de Deus são muito sérias.
De 8 milhões de pessoas, apenas 8 pessoas se salvaram naquela arca, no dilúvio. Pois bem, houve o dilúvio, Noé e sua família se salvou e eles repovoaram uma nova terra. Mas aquele pecado original de Adão estava até mesmo com Noé, porque ele era um filho de Adão, ele vinha da linhagem de Adão. E o que aconteceu? A terra novamente se tornou pecadora totalmente. E o que Deus fez? Deus já sabia que um novo dilúvio não era capaz de exterminar a maldade e aquele pecado original. Foi aí que Deus, ele já sabia isso antes da fundação do mundo, como diz a Bíblia, ele nos enviou a Jesus. Ele fez com que o seu Filho amado, que estava no paraíso, na glória, do lado dele, viesse ao mundo, se tornasse homem, nascesse de uma mulher, sem intervenção humana, uma intervenção própria do Espírito Santo, ele nascesse e se tornasse quem ele foi, o Messias. E Cristo, sim, ele nos redimiu. Ele nos redimiu no momento que a humanidade se achava forte, que a humanidade tinha passado por muitos impérios e o homem dizia: eu sou forte. O meu orgulho, ele vence a tudo e a todos. Isso é o que diziam aqueles imperadores, aqueles grandes homens daquela época. Mas como diz em 2 Coríntios 12:10, Deus fez com que a fraqueza do seu povo naquele momento se tornasse uma fortaleza, porque Deus enviou Jesus. E mesmo que os judeus não tenham aceitado a Cristo, o tenham condenado e crucificado e o matado, ele morreu e no terceiro dia ressuscitou e está nos céus, intercedendo por mim e por você, para todos aqueles que o aceitam como seu único e suficiente Salvador. Portanto, eu volto a dizer, nós todos somos um fracasso diante de Deus. Quem nos torna mais que vencedores? Quem nos torna forte? O Senhor Jesus Cristo. E sobre isso nós não devemos ter nenhum pingo de orgulho. Nós devemos ser totalmente submissos a Deus, porque nós sabemos que o orgulho precede a queda, como está em Provérbios 16:18. Então, sim, você, cristão, é um fracasso, mas isso é maravilhoso, porque quando estamos fracos é que nos tornamos fortes, porque Deus nos capacita em Cristo Jesus a sermos mais do que vencedores. E toda essa história verídica que eu contei para vocês, muito resumidamente, ela afirma mais uma vez que nós estamos totalmente na dependência desse Deus, o Criador do céu, da terra, do mar, das estrelas, do universo, do cosmos, de tudo que existe. Os trilhões de estrelas que existem no nosso universo, nós descobrimos, o homem descobriu apenas 4% do universo observável. Existem ainda 96% que o homem não sabe o que é. Quando você olha para o céu e vê aqueles pontinhos, aquelas estrelas infinitas, Deus foi quem fez. Ele conhece todas elas e as chama pelo nome, como diz a Bíblia. Portanto, meu amado e minha amada, aceite isso. Aceite que você é um fracasso como homem e como ser humano, e que você só é forte, mais do que vencedor, por Deus, em Cristo Jesus. E tudo em nossa vida deve orbitar nesse sentido. Tudo nessa vida deve nos levar aos pés da cruz de Jesus. Tudo nessa vida deve fazer com que a gente se humilhe diante de Deus, que não haja nada de orgulho em nós mesmos, porque nós nada podemos. E a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, sim, nós passamos a ser seus filhos e herdeiros de um reino celestial. Você vai ser um príncipe, você vai ser uma princesa no reino de Deus. Aqui nesse mundo é a prova que nós temos que passar com humildade acima de tudo, não com orgulho e não com altivez. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Isso foi o que Jesus fez por nós
retirando a carga tão pesada da lei mosaica, 613 mandamentos, 613 ordenamentos das nossas costas, para nos trazer essas duas. Ele resumiu tudo nesses 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Portanto, aceite isso. Aceite que você realmente é um fracasso como ser humano. Você já nasceu fracassado. Mas a partir do momento que você aceitou a Cristo Jesus como teu único e suficiente Salvador, você já é mais do que vencedor e deixa de ser um fracasso. Mas a nossa atitude diante do nosso Deus deve ser do quê? Deve ser de filhos, mas de filhos servos. Nós devemos obedecer aos mandamentos, nós devemos procurar toda a santidade diante de Deus, porque como diz lá em Tiago, a fé sem a obra é morta. Não adianta nada você aceitar a Cristo como teu Salvador, você confessar a Cristo diante dos homens, mas o seu modo de viver for totalmente incompatível, a sua conduta for totalmente incompatível com o que manda a palavra de Deus. E é nisso que nós devemos nos debruçar, meditar na palavra e crer que nós somos um fracasso, sim, como homens, como mulheres, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que nos redimiu diante de Deus. Tudo bem? Essa é a palavra que eu tenho para todos nós hoje. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, conforme a vontade dEle.